Olá, estamos de volta com mais um Pode Incluir, o nosso primeiro podcast do estado da Paraíba, dedicado à inclusão social da pessoa com deficiência. Eu sou Luciene Gouveia e ao meu lado, o meu amigo, companheiro, João Guilherme Santiago. Olá, João, tudo bem? Boa noite a todos. João, hoje a gente pode falar para os nossos telespectadores, ouvintes, a todos que nos acompanham, que o programa vai ser sensacional. Vai. E João, João, você quer fazer a apresentação das nossas convidadas? Porque hoje nós temos duas convidadas. Minhas amigas. Vamos lá. Primeiro, a minha amiga, tá aqui do meu lado, é Bruna Milena. Isso mesmo, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite. E também, essa pessoa também, Sandra Paula Amoni. Ai, gente, que coisa linda. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, João. Boa noite, Luciene. Muito obrigada pela oportunidade de trazer aqui algumas informações para contribuir com vocês. Sejam muito bem-vindas. Antes de iniciarmos, propriamente dito, antes de irmos ao conteúdo, a gente vai fazer a nossa audiodescrição em respeito às pessoas cegas, com baixa visão, com deficiência na visão. Eu sou Luciene, uma mulher negra da pele clara. Nesse momento estou com o cabelo preso. Todo episódio a gente troca cabelo, né, João? Estou com o cabelo preso, estou usando um vestido roxo e uso uma maquiagem leve. Ao fundo temos um fogão, estamos num estúdio com móveis, de uma casa, simulando uma cozinha. João? Então, meu nome é Guilherme, a minha cor é branca, meu cabelo é loiro, meu óculos preto, a camisa preta de incluir. Meu nome é Bruna, Eu sou branca também, tenho cabelo preto, solto, na altura do ombro. Eu sou Sandra, tenho pele clara, olhos claros. Nesse momento meu cabelo está solto. Eu visto uma blusa preta, uma calça cinza e estou de frente para duas pessoas lindas. Meninas, Sandra Paula Amorim, jornalista, que tem uma contribuição enorme com a comunicação, não só na Paraíba, mas para todo o Brasil. Bruna Milena, psicóloga clínica. E quando a gente fazia, a pauta mesmo do Pode Incluir, quando a gente foi submeter o projeto para análise, a gente começou a pensar nos convidados. E aí, quando a gente falou Pode Incluir, que na verdade o nome, inclusive, Pode Incluir, ele veio do nosso diretor de audiovisual, do Luzildo, E a gente pensava no nome e a Luzildo falou, Pode Incluir. Por quê? Realmente tudo pode acontecer quando a gente se dispõe, quando a gente quer. E quando a gente pensava nesse episódio de hoje, algumas pessoas comentaram, são duas profissionais de nichos totalmente diferentes, uma jornalista e uma psicóloga clínica. E por que trazer vocês duas nesse dia, nesse episódio? Justamente porque nós acreditamos que a inclusão ela acontece de uma forma totalitária. A inclusão ela não acontece em um único espaço, através de um único profissional, através de ideias únicas, ela é plural. E quando a gente convida uma psicóloga clínica que trabalha com atuação em famílias, em criança, a gente pensa nesse atendimento, nesse acolhimento inicial interno às famílias, que é onde, na verdade, a nossa vida começa, A família é a primeira instituição. E quando a gente traz Sandra, para esse mesmo dia, Sandra Paula Amorim, a gente pensa na formação de opinião, na informação de qualidade, na informação para todos, na informação democrática. E aí a gente vê um casamento, A gente começa com um profissional que atua com a família, que atua com a base, e até chegar numa profissional que está na ponta da sociedade, formando opinião e levando informação de qualidade. Então, é justamente por isso que vocês estão aqui. E também gostaria de deixar claro a nossa admiração, João, pelas meninas. Por Bruna, por Sandra. Vocês estão aqui porque vocês são a cara do Pode Incluir, A gente, quando falava, João, quando viu Milena, quando viu Bruna, abriu um sorriso, eu disse, ela é minha amiga, Ela é minha amiga, então é justamente por isso. Sandra,
Eu não vou me alongar muito, porque se deixar, né, vocês me cortem, viu? Mas eu preciso deixar isso registrado, né? Eu acompanho, assim, a sua trajetória há muito tempo, né? Desde, na verdade, da minha adolescência, já entregando a nossa idade, e eu tenho profunda admiração. João também abriu um sorrisão, né, João? Quando vocês chegaram, por quê? Você representa o jornalismo que a gente acredita, a informação que a gente acredita, a informação de qualidade, né, democrática, com empatia, com amor e com respeito. Sempre que eu te acompanho nos espaços, eu lembro muito dessa frase, né? E Bruna, todo o acolhimento. Eu conheci Bruna em 2019. Isso. Eu estava grávida do meu caçula, do Valentim. Hoje a Bruna está grávida. Isso. E Bruna foi um dos meus primeiros pontos de apoio à inclusão aqui em Campina Grande, né? Bruna me apresentou uma instituição, me acolheu e participou junto com o João, né, João? Que a gente caminha juntos há muito tempo, do nosso primeiro seminário sobre inclusão. E assim, hoje nós estamos aqui todos novamente, né? 4 anos depois, apresentando o primeiro podcast de inclusão da Paraíba. Então, assim, é muita emoção, é muita boa energia juntas e sintam-se em casa, sabe? À vontade. Esse espaço é justamente para isso, para a gente dialogar, para a gente recordar e para a gente ganhar força para a gente seguir. Muito obrigada pelo convite. Eu vou começar aqui com Sandra. Sandra, como uma jornalista, né, de formação, uma contínua estudante, inclusive você é doutoranda, não é isso? Sim. Doutoranda. E como que você vê o papel da comunicação social, né, nesse processo? No episódio anterior, a gente entrevistou o Ícaro, né, que é esportista paralímpico, e a gente falava que inclusão é um processo, né, que a gente nunca, na verdade, vai concluir e que ele demorou para começar, né? Então, a gente está num processo que a gente está caminhando lentamente, mas estamos caminhando. Então, a gente celebra cada passo, cada espaço, cada conquista. Como você vê efetivamente o papel do jornalismo, dos formadores de opinião, das mídias sociais nesse processo? Boa noite mais uma vez, obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui. Também acompanhava você pelas redes sociais e acompanho, né? Nosso amigo João também já ouvi em algumas ocasiões. Nossa querida Bruna Milena está aqui com a gente, muito prazer, Bruna. Sim. Então, obrigada pelo convite. E falando sobre o papel da comunicação, esse papel é fundamental, né? Tratando-se então do jornalismo, o jornalista ele tem um dever de disseminar a notícia, né, verdadeira, checando as fontes, mas, sobretudo, ele tem um papel fundamental de poder inserir, né, sejam minorias, seja qualquer um outro problema que ele venha esclarecer para a sociedade, mas ele tem um papel fundamental nessa questão da inclusão das minorias, né, das pessoas negras, das pessoas com deficiência, daquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, o jornalista em si, ele tem que contribuir com a sociedade, trazendo informação, claro, informação concisa, mas, sobretudo, eu costumo dizer que quando a gente vai trazer uma notícia, é muito difícil você ser totalmente neutro naquela informação. De que maneira eu falo isso? Eu falo isso da seguinte forma. É um ser humano que tem uma profissão, mas que ele tem as suas crenças, ele tem os seus ideais, suas preferências e seus preconceitos. No jornalismo tem que ser imparcial. Mas muitas vezes você pode deixar naquela informação vazar um pouco daquilo que você carrega na sua base familiar. Então, a responsabilidade do jornalista é ainda maior nesse sentido, porque ele não deve fazer isso, mas ele, sem perceber, ou muitas vezes com a intenção, pode acontecer sim. Então, no caso dessa questão da deficiência, né, dessa questão da inclusão, ele tem um papel fundamental em relação a seus preconceitos e suas preferências, para que ele não deixe transparecer isso na informação que ele está passando. Por isso que eu digo que o papel do jornalista ele é fundamental. Se você é uma pessoa preconceituosa com relação a pessoas com deficiência, provavelmente isso vai vazar, né, de alguma maneira, naquele contexto que você está divulgando para a sociedade. Mas se você é uma pessoa que abraça as causas, que você realmente quer colaborar e contribuir com a sociedade, isso vai também na informação e também vai fazer a diferença. Então, o papel da comunicação ele é fundamental,
a partir dessa neutralidade, para que você não deixe transparecer suas preferências e seus preconceitos. Eu não vou me alongar, não, mas eu quero citar só um exemplo. Por exemplo, algoritmos. Né? A gente sabe que os algoritmos, existe aquela polêmica, né, que muitas vezes os algoritmos trazem imagens que refletem um pouco do preconceito. A gente teve recentemente um buscador que você colocava lá tranças bonitas. Então, a imagem aparecia de mulheres brancas com tranças. Tranças feias, então, mulheres negras com tranças. E aí aparecia na imagem, né, tranças feias, junto com aquilo que a pessoa estava buscando. Então, isso nas redes sociais causou muita polêmica, porque aí se viu, né, que estava havendo um certo tipo de preconceito ali muito evidente. E de quem seria a culpa? Quem faz os algoritmos? Quem faz o jornalismo? Né? Todos nós somos pessoas. E nós temos as nossas preferências e nossos preconceitos, infelizmente, mas isso vem muitas vezes de berço. E aí cabe a você, ao que você avança, você ir tentando abrir um pouco mais a sua mente, abraçar a pluralidade, a diversidade e tantas diferenças que a gente está começando a perceber atualmente, né? Bem mais diferenças. Isso é importante. Sobre isso, Sandra, né? Quando você fala que o profissional, quando tem o preconceito, né? Quando ele tem determinadas preferências, ele deixa vazar, né? E a gente consegue entender essa diversidade, inclusive, né, de tendências. Me permita só uma Sim, coisa. Muitas claro. vezes ele pode nem perceber. Sim. Mas é uma coisa tão intrínseca que alguém vai perceber, né? Ele não percebe, mas pessoas ao redor percebem. Então, no momento que eu preparo um texto, muitas vezes aquele texto ali reflete minhas ideias, mas uma pessoa como você, por exemplo, pode enxergar nas entrelinhas um preconceito, né? E entender que aquilo pode estar ligado a alguma questão preconceituosa da pessoa que escreveu. Obrigada, Sandra. João? Bom, Bruna, como é para você trabalhar com as crianças com deficiência como eu? Para mim é maravilhoso. Né? E não só com as crianças com deficiência, mas também com as famílias dela e com as crianças também que não têm deficiência. Por quê? Porque eu acho que o nosso papel enquanto profissional, seja de qual área for, eu já atuei em diversas áreas, né? Lu, por exemplo, me conheceu atuando bem dentro de uma instituição que acolhia famílias que tinham somente crianças com deficiência, né, que foram vítimas de uma epidemia do Zika vírus, então eram crianças com microcefalia, com síndrome congênita do Zika vírus. E hoje eu trabalho na clínica infantil, então eu tenho uma diversidade mesmo, assim. Chegam algumas crianças para mim que têm alguma deficiência, algum transtorno de neurodesenvolvimento. E chegam famílias também com crianças com desenvolvimento típico. Então, qual é o meu papel também com essas crianças, né? Também com essas famílias. Feito, Sandra estava dizendo que o papel do jornalismo é justamente, muitas vezes, desmistificar muitas coisas que a gente traz de berço, né? Nem sempre consegue, nem sempre vai acertando, mas essa informação que a gente leva, que vocês levam para dentro das casas, é muito importante. E é muito maior que o meu trabalho, digamos assim, que o meu trabalho é de formiguinha, né? Então, chega uma família para mim, independente de uma criança ter deficiência ou não, eu sempre pergunto se essa criança convive com outras que têm a deficiência, se na escola dela tem crianças com deficiência, se ela é amiga dessas crianças, como ela trata essas crianças, e assim vai, se essas crianças frequentam a casa dela, né? Então, eu trabalho não só com crianças com deficiência hoje em dia, mas com famílias com crianças com desenvolvimento típico. E para mim é maravilhoso. A gente vê de perto, né? Todas as dificuldades e ver também todas as questões de evoluções que para a gente, enquanto equipe, é maravilhoso, né? Tanto em escola, que é esse primeiro ambiente social da criança, quando a gente vê evoluções, quando a gente faz um trabalho em conjunto com escolas, é muito bom. E quanto à questão familiar mesmo, né? Muitas vezes a gente está com a família desde o diagnóstico, desde o processo de um luto e depois com toda a dificuldade que a sociedade acaba impondo, né? E é muito legal ver as evoluções, apesar de... Né? Bruna, com esse tempo, né, já tem uma caminhada, né, longa com a psicologia, acolhendo famílias, você falou também, né, a escola, essa primeira instituição social. Hoje, quais os principais desafios que você enxerga a partir do que a família leva para você?
né? Quais são os principais medos quando uma família chega, por exemplo, com o início do diagnóstico, né? Aquela fase impactante. Enquanto psicóloga, no teu consultório, né? Quais são os principais desafios que eles levam? Quais são os principais medos? Muita gente acha que o diagnóstico pode ser a parte mais difícil, né? Mas não é. Ou então o que traz o diagnóstico, por exemplo. Dependendo do diagnóstico de uma criança, a questão de saúde é mais fragilizada, existe um histórico mais de doença. E não é, gente. A questão de sociedade é muito mais pesada. Então, assim, a sobrecarga, muitas vezes em cima de uma mãe, né? Que não tem um apoio familiar legal de um pai, de uma rede de apoio boa, até de escola mesmo, de sociedade, de vizinhos. Então, é muita sobrecarga. É uma rotina de terapias muito grande, muitas vezes uma luta com relação ao plano de saúde, a atendimento eficaz. Então, assim, a acessibilidade, que é uma coisa que, né? A própria inclusão na escola, que hoje a gente vê, sim, uma evolução muito grande, né? Anos atrás, eu era criança, não tinha nenhuma criança com deficiência na minha sala. Então, assim, essas escolas não aceitavam? Como era isso? Como não existiam? Existiam, né? A gente sabe que existiam. Então, na minha... isso é o quê? Uns 30 anos atrás, não tinha. Então, a gente vê essa abertura maior, mas a real inclusão existe. Então, muitas mães chegam, teve isso, aquilo, diferente. Isso machuca, isso maltrata, isso desestimula. Isso a criança sente, porque se a cuidadora sente, a criança também sente, né? Não tem como não. E é isso, eu acho que são as principais dificuldades que me trazem, né? Mas é muito mais amplo. A gente sabe que enquanto sociedade, até estrutura física, que é muito difícil também. Meninas, vocês falando e a gente começa a pensar em vários recortes, né? Sim. Porque é muita coisa envolvida. Bruna fala, há 30 anos, mais ou menos, a gente não tinha pessoa com deficiência, né, ocupando os espaços. E hoje eu estou aqui ao lado de João, que é um jovem, né? Um jovem que vem conquistando os espaços. E eu queria que João falasse para vocês um marco, né, que foi para a juventude, para as pessoas com T21, para as pessoas neurodivergentes, porque João foi o primeiro candidato a vereador no estado da Paraíba. João, tu pode compartilhar para as meninas, né, um pouquinho, e para todo mundo que nos acompanha, como é que foi essa experiência? Bom, assim, a minha amiga Bruna, assim, eu fui primeiro vereador lá em Queimadas como primeiro vereador do Nordeste. Eu quero que você fale-se e sobre o assunto como sendo candidato, como primeiro DAO do Nordeste. João, é só orgulho, né? Infelizmente eu não votava lá, mas eu curti todos os seus posts e comentei todos dando apoio. E eu acho que você tem muito mais longe, né? Com todos os seus sonhos por aí. Só orgulho mesmo. Acho que para a sua mãe também, né? E quando a gente fala em um processo, e aí você falou, há 30 anos a gente não tinha, hoje a gente também não tem muita coisa, mas a gente precisa olhar também, né, para essas pequenas vitórias que a gente vem conquistando. O olhar mesmo da própria psicologia, o olhar do jornalismo, né, o olhar da ciência, reflete muitas mudanças positivas, né? A gente fala muito em olhar para as potencialidades, né, hoje. Durante muito tempo a gente focou nas comorbidades associadas. Lógico, é super importante, né? A gente precisa, de fato. Eu me lembro que no seminário onde nós estávamos, a gente falava que o diagnóstico não é uma sentença, né? Ele é o início, na verdade, de outras possibilidades. Mas quando a gente fala de uma sociedade ainda tão desigual, onde algumas pessoas não têm acesso ao básico, eu acredito que inclusive para vocês, né, que adentram as casas de formas diferentes, né? Sandra, que já fez muita reportagem de rua, né? Sandra já visitou muitas famílias. E quando eu cheguei até Sandra, na verdade, foi por conta de uma live. E aí Sandra estava falando sobre o autismo. E logo de imediato eu pensei, eu fui capacitista, né? Eu fui preconceituosa, eu pensei, nossa, ela tem alguém, né, com autismo na família? Porque a gente pensa, né, erroneamente, que só quem tem alguém com alguma deficiência vai se importar. Justamente porque a gente vem de um processo de exclusão tão grande que quando a gente vê alguém que não tem, a gente se surpreende.
ainda não é natural, né? A gente encontrar uma jornalista que não tem ninguém na família com a necessidade específica abraçar a causa da maneira que você abraçou. E Bruna, ela na live, eu assisti a live 2 vezes, né? Ficou gravada. E aí eu mandei um convite para ela. E eu falei, nossa, mas ela nunca vai aceitar, né? Mandei o convite para ela morrendo de medo, digitei, apaguei. E eu falei, olha, a gente tem um projeto, a gente vai fazer uma roda de conversas. Ela já aceitei. Eu, nossa, ela aceitou. Então essas gratas surpresas, né? Essas boas surpresas que a sociedade vem nos trazendo através de pessoas como vocês. Sandra, eu gostaria de te pedir, né, para compartilhar para a gente, para a Bruna, para João, para todo mundo que nos escuta, que nos acompanha de alguma forma, alguma experiência, né, dentro do jornalismo que te marcou, que te remeta a esse processo de inclusão, né? Tenho sim, tem uma que eu considero uma grande história, vou compartilhar com vocês, acho que vocês vão gostar também. Mas antes, eu queria pegar como gancho uma frase que a Bruna falou em relação eu faço um trabalho de formiguinha. Mas é um trabalho de formiguinha que ela faz de conscientização, né? Um a um. E é esse trabalho que a gente precisa, porque ele vai, mais cedo ou mais tarde, todo o trabalho gera frutos. E eu acredito muito que mais cedo ou mais tarde vão se colher bons frutos, como a gente já começa a colher de outras pessoas que também começaram a fazer esse mesmo trabalho de formiguinha. Eu acredito que a coisa está avançando. Com relação a mães, e também a essa questão que você disse, se uma jornalista não tem ninguém na família com autismo, mas é sensível a essa causa. Eu tenho amigas, recentemente, que foram mães, que foram, né? E são, na verdade, mães de autistas. E eu acompanho um pouco a história delas e eu entendo que é bastante difícil para os pais, em especial para a mãe, que sempre está, né, um pouco mais perto do filho, na criação do dia a dia, porque o pai muitas vezes vai trabalhar, a mãe também trabalha, claro, a gente vive sociedade já nesse novo formato já há muito tempo, mas em especial a mãe tem um pouco mais de proximidade, que carrega, né, o bebê, como você está carregando. Então é muito mais difícil para a mãe, porque ela se sente sobrecarregada, né? E muitas vezes, quando ela não tem a rede de apoio, quando ela não tem um marido que esteja do lado dela, é como se ela estivesse num túnel escuro, porque muitas vezes as forças são poucas. Porém, é como você diz, a gente chega fazendo um outro gancho com as potencialidades. Aquilo que parece ser o fim, e não é o fim, é o início de uma grande jornada, até mesmo para a vida da mãe, do pai e da criança. Aí eu entro na história que eu falei para vocês, para compartilhar, né, no jornalismo. Eu fui incumbida de fazer uma reportagem com um jovem também, autista, no caso, ele era autista, e aí a mãe desse jovem ligou para o editor, né, da TV e disse, olha, eu preciso de uma repórter para fazer essa matéria com meu filho, ele ganhou um prêmio na área de astronomia, mas tem um problema, ele não se abre com todo mundo, vai ser muito difícil ele conversar com ela, mas olha, é um prêmio importante, eu gostaria, enfim. O editor me selecionou e lá fui eu fazer a matéria. Então, antes de fazer essa matéria, ele chegou para mim e disse, Sandra, realmente você vai ter que ter um jeito. Você já tem um pouco desse jeito, mas você vai precisar ter mais um jeitinho para poder conversar com ele. Quando eu cheguei lá, eu já fui assim... Eu fui confiante, mas ao mesmo tempo eu sabia que, de repente, ele podia não me acolher, né, da forma que eu esperava. Então, eu cheguei com cuidado, e aí a gente foi conversando, eu fui conquistando a atenção dele. E aí ele foi me passando, João, várias informações, como foi o prêmio. Daqui a pouco a gente conversava tanto que parecíamos amigos de longas datas. E aí ele me contou que ele teve que estudar, que ele gostava muito de astronomia. E a mãe dele teve que largar muita coisa em prol do filho. Ela praticamente se anulou para criar o filho. Mas, gente, o final dessa história é o seguinte, não é nem o final, é o meio dessa história. Recentemente ela fez contato comigo, isso deve ter o quê? Uns 7 anos, mais ou menos. E eles estão em São Paulo. Ele é doutorando hoje na área de astronomia. Ok, né? Eu me arrepio, é belíssima essa história. Então, assim, aquele filho, estou toda arrepiada, aquele filho que ela achava que era um grande problema na vida dela, inicialmente, né? Sim. Até desmistificar essa situação, ela conseguiu enxergar as potencialidades desse menino, ela acreditou, mais do que todo mundo, nessa criança, nesse jovem, nela mesma, e hoje, olha só, doutorando nessa área, né, de astronomia. Que barato, né? Oportunidade. Que bonito. Né? Oportunidade. Provavelmente a mãe teve, né, algum
suporte, né, que é muito importante, e ele tendo a oportunidade de colocar para fora as suas potencialidades. Sim. Né? É sobre isso, né? É sobre esse processo de transformação que, a partir do diagnóstico, a gente acredita que ele é totalmente possível, uma vez dada, né, as possibilidades, dada as ferramentas, né, e que por vezes são ferramentas que a gente não enxerga, né, são ferramentas de suporte psicológico, são ferramentas de olhar mais para o que ele tem para nos dar do que para ser suprido, né, digamos, dessa forma. João, tem alguma pergunta para as meninas? Eu vou fazer a pergunta pra Sandra. Vamos lá. A minha função é jornalista. E você tá saindo super bem. Vamos lá. Ô Sandra, o que você precisa para pessoas com deficiência, como eu? Eu desejo um mundo mais humano. Eu desejo que as pessoas passem a enxergar as pessoas com deficiência com os olhos do amor e do respeito. Eu acho que isso faz a diferença, né? Você me lembrou dessa frase e eu uso essa frase agora. Faz toda a diferença, porque são pessoas... Gente, é igual. A diferença é um modo diferente de viver. Tem a questão biológica, você me compreende, mas é possível a gente conviver com diferenças. É possível a gente estimular e motivar as potencialidades. É possível, mas isso esbarra muitas vezes no preconceito. Isso esbarra muitas vezes no egoísmo do ser humano. Isso esbarra muitas vezes na falta de vontade política, porque existem outros projetos que são mais interessantes economicamente. Isso esbarra em diversas questões. Então, por isso que é um trabalho de formiguinha, né? Porque os grandes estão interessados em outras situações, né? Em coisas que gerem lucro. Enfim, são muitas as demandas. Mas isso é o que eu desejo, João. Eu desejo um avanço, sabe? Eu desejo que as esferas se unam, governo estadual, federal, municipal, e que hajam políticas de inclusão, que hajam mais profissionais para cuidar e abraçar vocês. Eu desejo que empresas, não por questão de legislação, não é por questão de legislação, é por questão humana mesmo, elas possam, não é questão de cotas, é questão de você abrir espaço pelo respeito, pelo carinho, pelo amor, para que aquela pessoa possa desenvolver. Você é um grande talento, menino. Você é um grande talento, né? Você aí nessa narrativa esportiva. Não é todo mundo que faz isso, não. Pede para eu fazer. Eu não vou E fazer. tem uma coisa aqui, vem cá, João. A gente pode falar um pouquinho para as meninas da tua parte esportiva também, né? Porque o rapaz aqui, ele tem múltiplas, né? Ele tem múltiplos recortes. Ele vai para todos os lados. Ele é comentarista esportivo. Ele é digital influencer. Né? Ele faz parte de um projeto de futsal, o primeiro E da do dança? Nordeste. Olha, A dança. Bruna. Eu vou Parabéns, deixar com João. Bruna foi no Bruna. vocês sabem os ritmos, né, prediletos dele. Não sei. Conta, João, pra gente. Bom, eu vou ser pra Sandra também. Eu faço parte do projeto Supera T21 Saudal. Somos primeiros pioneiros do Nordeste. Eu quero convidar você para conhecer o projeto Supera. Ai, que lindo! Convite aceito, João. A minha mãe pode passar o seu número para ela, para ligar para você. Sim, sim, claro, com quero. Quero sim. E por trás de um jovem assim tão inteligente, sempre tem uma grande mulher, né? Verdade. E Sandra fala da questão do apoio, né, da rede de apoio. Eu lembro, Bruna, que na época do Setembro Amarelo, acho que a gente já se encontrou algumas vezes, né? Acho que foi 2021, nós fizemos uma live sobre a saúde mental infantil, que é algo que não é tão falado, não é tão abordado. Talvez até por conta de como a sociedade ainda enxerga a criança, sendo ela típica ou atípica, né? Ainda não estamos falando em totalidade naquele modelo de sociedade onde a criança é vista como um ser com emoções, em desenvolvimento, um ser humano completo. E eu me lembro que você trouxe algumas falas impactantes, né?
sobre como a saúde infantil ela está afetada em tempos contemporâneos. E quando a gente faz, Bruno, um recorte para infância atípica, né? Se a criança típica, eu não gosto muito de utilizar essa expressão, mas se a criança padrão, entre aspas, se ela ainda é tão anulada, imaginemos a criança atípica, porque a gente sempre fala que a maioria das pessoas, a grande maioria da sociedade, ela relaciona diagnóstico à incapacidade. Ela relaciona o diagnóstico sempre a impossibilidades. É tanto que, geralmente, quando vem a notícia, né, do diagnóstico, muitas famílias começam a correr de forma frenética, buscar maneiras de suprir aquelas possíveis, né, dificuldades. Então, Bruna, eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre os cuidados necessários com a saúde materna e com a saúde infantil, né? Porque são os dois pilares que andam muito juntos, por mais que a mãe tenha uma rede de apoio, tenha um companheiro, que não é a realidade da maioria, né? Mas é a mãe, aquele alicerce que está ali segurando o seu filho. E os dois vêm sofrendo muito com as questões de saúde mental. Os números são alarmantes, as informações que a gente tem acesso através das redes sociais todos os dias, né, nos assustam. Então, enquanto psicóloga, né, com formação na área de saúde da família, com essa atuação tão importante, clínica, materno-infantil, por favor, né, nos oriente, nos ajude, mostre alternativas para a mãe que está nos acompanhando em casa, como ela se cuidar primeiro e como ela fortalecer a saúde da sua criança atípica. Isso, né? Tem muitas mães que não veem muita saída em relação a se cuidar, né? E ela também não é cuidada, que é o principal, né? Eu acho que poderia vir de fora, poderia vir de alguém, poderia vir da sociedade, poderia vir de uma rede de apoio. Muitas vezes não vem. Então, além de cuidar de tudo, ainda tem que se cuidar, é um trabalho a mais. Então, em vez de me cuidar, eu prefiro cuidar do meu filho, que é o que muitas vezes uma mãe faz. Em vez de olhar para mim, eu prefiro olhar por ele. Ele que está precisando. E, Lu, você tocou num assunto aí bem legal, assim, que foi justamente dessas questões de notícias, né? Que a gente está vendo, de notícias que estão sendo espalhadas. E essa amplitude que está tendo de redes sociais, de pessoas com deficiência, principalmente adolescentes, falando sobre a sua infância e as suas questões de saúde mental na infância, né? Tanto com relação à família, quanto com relação a si mesmo, né? O quanto passaram em relação a terapias, em relação à escola, em relação à família. E estão tendo vozes agora nas redes sociais. E isso é muito interessante, muito interessante. O quanto adolescentes, né, principalmente autistas, vêm relatando o quanto se sentiam de fora, o quanto se sentiam fora de um padrão. E isso, a gente sabe que os números são alarmantes, assim, para comorbidades relacionadas tanto à ansiedade quanto à depressão. Né? O número de adolescentes autistas que chegam ao suicídio é gritante, principalmente meninas. Meninas? Meninas. É maior do que menino. Então, de onde vem isso? Né? É do próprio autismo? É da própria maneira de ver o mundo? Ou é da sociedade? Ou é de uma história ali, desde pequenininho, né? Que vem gerando isso. Então, crianças com TDAH e crianças autistas tendem a ter ansiedade e uma depressão na pré-adolescência ou na própria adolescência. E a gente cuida disso na clínica com muito zelo, digamos assim, né? Olhando tanto para a família quanto para a criança. E a escola também, que a escola é muito importante, muito importante. Então, quando a gente não olha essa junção, né, de equipe, de família e de criança em si, a tendência é uma questão de uma saúde mental prejudicada no futuro. Né? E é importante que a gente olhe demais, assim, tanto para as mães, para esse cuidado, quanto para as próprias crianças. Né? Muito importante todas as informações que você traz, inclusive quando você fala da saúde mental das meninas, né? No caso do espectro do autismo, o número de meninas com diagnóstico ainda é menor, né? Ainda é menos diagnosticado também. E, consequentemente, a falta de cuidado, né? Uma vez que é mais difícil fechar diagnóstico. João, você quer fazer alguma pergunta para as meninas? Vamos lá. É para a Bruna, para minha amiga. Bom, parceira,
que dicas você dá para os jovens com deficiência como eu para cuidar da saúde mental? Ah, João. Primeiro que eu acho que você tem uma rede de apoio, assim, uma família muito maravilhosa, né? Que te impulsiona e olha todas essas qualidades maravilhosas que você tem muito talento. É talento para para dar e vender aí, para todos os âmbitos. Então, a dica que eu dou é sempre olharem e se apoiar naqueles que estão perto, né? Seja um amigo. Ah, eu tenho poucos amigos. Você tem um amigo? Como ele é? Ele te coloca para cima. Ele olha as suas potencialidades, como qualquer pessoa, né? E se cuidar mesmo, procurar em questão de atendimentos, de terapias, de esportes, né? Que é importante. Esportes é muito importante, né, João? É muito importante para a saúde mental de jovens, de crianças, né? E buscar essa integração mesmo, essa socialização, que também é bem legal. Buscar o que a gente gosta, né? Feito foi o caso desse menino, ou seja, ele deu um indicativo ali que gostava daquilo ali. Então a mãe deu todas as ferramentas para ele ir longe. Né? Então, ir atrás do que a gente gosta mesmo. Ah, às vezes é muito distante. Eu quero ser cantor. Vai atrás, né, João? Eu quero ser... O que mais? Cantor, ator, dobrando para as pessoas. Vai atrás sem medo, né? Sandra, a gente fala sobre comunicação de diversas formas, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma criança atípica que tem alguma dificuldade na fala, a gente escuta muito das pessoas, da sociedade, da própria família. Vai falar, vai falar. E a comunicação não é só fala, né? A gente se comunica de diversas formas. E hoje, as tecnologias, no plural mesmo, né? Elas nos possibilitam estarmos cada vez mais juntos quando existe a vontade, né? A intencionalidade de estarmos juntos. Enquanto jornalista, né? Profissional de comunicação, hoje, em dias contemporâneos, né? Em 2024, como você vê a acessibilidade comunicacional dentro da imprensa, do jornalismo, de forma geral? Né? O que é que falta para acontecer? Em que patamar nós estamos hoje? Olha, eu acho que já se rompeu, né, um bom tamanho de preconceito, digamos assim. Já foram dados os passos iniciais, mas tem muito para avançar. Eu acho que a comunicação, ela é fundamental, né, dentro de casa, na empresa, na imprensa, entre, né, pessoas. Você vê que a gente está aqui. Como isso está sendo importante para o João? Como isso está sendo importante para mim também, para você, para a Luciene, né? Como a comunicação constrói. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem, porque do mesmo jeito que ela constrói, ela destrói. Então, a gente tem que saber muito as palavras que a gente vai falar, né, em cada situação. Então, eu acho que ainda tem muito a avançar em relação à comunicação. Por exemplo, o João estava me falando, né, que ele tem um perfil nas redes sociais, né? Eu achei isso muito legal, porque a partir do trabalho dele, ele já vai mostrando, e sem querer não é a intenção dele, mas outras pessoas vão vendo, vão se acostumando, vão passando a entender, já desperta um certo carinho e uma compreensão. Isso vai disseminando, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas tem muito que avançar ainda em relação à comunicação, porque, por exemplo, vou entrevistar a tal criança, às vezes a gente sai, criança, você falou atípica e típica, né? Você usou esses termos aí. Você vai entrevistar uma criança típica. A criança em si, ela já não consegue se comunicar tão bem, de região para região. Existem outras regiões que elas conseguem se comunicar melhor. Mas aqui no Nordeste e aqui na Paraíba, às vezes a gente nota as crianças mais tímidas em relação às outras. Isso são vários fatores, enfim. Mas a criança em si, ela já tem uma dificuldade de falar. Então, quando chega uma reportagem para entrevistar uma criança, que ela sabe que ela já tem um pouco de dificuldade de falar, mas que perto dela tem uma criança atípica que gostaria de falar, mas aquele jornalista não está preparado para a inclusão, isso aí não vai ficar legal na minha matéria, então não vou entrevistar essa criança. Mas a partir do momento que ele tem uma outra mentalidade, a partir de uma mudança, né, no próprio comportamento dele, na forma de ver as coisas, ele pode sim adaptar a sua matéria àquela questão. Basta um pouco de criatividade e boa vontade. Ele pode adaptar naquele trecho. Eu estou falando e pensando no texto de televisão. Sim. Mas seja no impresso, em qualquer veículo,
Ele pode. Basta querer, né? Romper os preconceitos e querer inserir, incluir. Pode incluir, né? E isso, então, faz toda a diferença. Muito a avançar ainda, Luciene. Sandra, e quando você fala, né, por vezes o jornalista, o profissional, não só na comunicação, a gente vê em todas as áreas, às vezes limitando, podando. Eu não vou colocar, a gente está falando em comunicação, a gente está falando em família, né? Às vezes a família diz, não, eu não vou levar para um lugar porque incomoda. E às vezes o profissional de formação, o formador de opinião, não vou mostrar porque não fica bonito, não é o que as pessoas esperam. E aí, nesse ciclo vicioso, as pessoas não têm também a oportunidade de conhecer a realidade da diversidade. Né? Talvez esse tanto avançar que a gente tenha, ele se dá por conta disso. Né? Bruna falou no início, há 30 anos o patamar não era esse. Realmente não era. Né? Há 30, 40 anos, os autistas estavam dentro de instituições manicomiais, né? As pessoas com síndrome de Down, com T21, né? Como meu amigo João, como meu filho, né? Que tem 6 anos, eles sequer tinham a possibilidade de ir para a escola regular. Ainda é difícil, e eu te digo assim, tanto pela parceria com o João, que já dura algum tempo, né, João? A gente já fez tanta coisa junto, como com a convivência com o meu filho dentro de casa. A dificuldade é maior do outro em incluir, não deles, né? Existe a necessidade de adaptação, sim, a gente não nega, e a gente batalha para que essas necessidades sejam validadas e respeitadas. Que a partir do momento que a gente resolve receber o indivíduo, a gente precisa dar as ferramentas, porque senão a gente vai estar excluindo ou anulando quem ele é. Ele não tem que fazer força, né? Não tem que ter um esforço além de quem ele seja, para ele entrar dentro dos espaços. E quando você diz, me lembro que inclusive você, durante a pandemia, né, você me sugeriu para que eu fizesse uma matéria para uma determinada rede de televisão, e foi muito bacana, assim, o teu olhar, o outro convidado que você sugeriu também, porque é a partir dessas atitudes que a sociedade começa a naturalizar. Hoje, as pessoas com deficiência, principalmente os jovens com T21, eles têm um tema que eu acho muito bacana, que é nada de nós sem nós. Por mais que a gente tenha estudado, cada uma, né, dentro da sua linha de atuação, Bruna, que é especialista, Sandra é uma doutoranda, eu fiz serviço social, João é um jovem que acabou de terminar o ensino médio. Mas se a gente não convive para a gente ter oportunidade de amadurecer a nossa teoria, né, porque a teoria ela reflete um recorte, né, um pedacinho da realidade. E todos os dias nascem pessoas novas, a todo tempo tudo muda, e muito rápido, né? Você que é da comunicação sabe disso. Então, se a gente não mostra, se a gente não se disponibiliza a mostrar o que não vai ficar tão bonito de imediato, e não vai ficar tão bonito, não é porque a pessoa não é bonita, como a história das tranças, né? Não vai ficar tão bonito, talvez porque as pessoas não estão acostumadas. E a partir do momento que elas se acostumam, que o parceiro vai ter um tempo diferente, né? Que a amiguinha, e aí eu venho para você, Bruna, a gente tem muito a questão da exclusão de outras famílias que não têm crianças atípicas com as nossas. Eu lembro que quando eu matriculei o meu filho na escola presencial, ele ia fazer 4 anos, e eu escutei de uma mãe, né? Ele aprende mais devagar, ele vai atrasar o meu filho. Né? E ela falou sem ver, inclusive, que eu estava na fila levando ele, e eu fiquei pensando sobre isso, na hora daquela vontade da gente responder, eu pensei, poxa, mas se eu respondo, se eu coloco para fora isso que está aqui, de repente eu só vou reafirmar o preconceito que ela já tem, que a gente fica nervoso, tenso, e com o tempo a gente foi se aproximando, e ela disse, poxa, como teu menino é calmo, como teu menino é tranquilo, e o meu está sempre tão agitado, e eu tenho isso dentro de casa. Eu sou mãe de 3, né? A minha filha mais velha, ela parece muito comigo, a Luísa. Ela é bem agitada. E com a chegada do irmão, que tem um tempo sim diferente, que tem suas especificidades, a impressão que eu tenho é que ela aprendeu a aproveitar mais as coisas. Sabe? Que ela assiste um desenho, às vezes ele pede para repetir o desenho. E a gente cobra tanto no mercado de trabalho. Inclusive, João está trabalhando, né, João? Está no mercado de trabalho. Isso. Né? Você quer falar um pouquinho como é que está sendo a sua experiência?
no mercado de trabalho? Bom, assim, Sandra e Bruna. Eu trabalho na Casa de Cidadania. Aqui perto da Taço Velho. Lá eu fico da recepção, eu chego na hora para minha recepção do meu setor, entregando ficha. Aí todo dia chega a minha patroa, Deise Raquel, ela só passa lá, me vê entregando ficha. Ele tá 9 horas, eu vou pra cozinha, tomo o meu lanche, estudo com Deise, com Socorro, com as outras meninas, com o Isaac também. Aí terminar de horário, eu chego de 7, a minha mãe me pega de 11 para 12 de meio-dia. Aí eu chego lá na loja e eu quero almoçar. Eu quero almoçar de 11 horas. Quando tá 12 horas, eu almoço. Almoçando assistindo a minha novela. Do meu celular. Muito legal. Rotina boa, viu? Então, E pesada, né? Porque trabalho cansa. Não é verdade? Cansa. Mas é legal porque você gosta. Eu tenho aqui perguntas aqui que a Luciana mandou pra mim. É assim, ó. Meninas, eu estou muito feliz de vocês aqui. Ai, nós também. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também, tô muito E feliz. terminar o episódio de hoje, vou abraçar as duas. Com certeza. O abraço é muito bem-vindo. meninas, quando o João fala da experiência dele, né, em estar em ambiente de trabalho, a gente vê o ciclo da inclusão acontecendo, né? O ciclo da inclusão. Bruna, qual seria o recado que você daria para as famílias que ainda têm, né, na verdade, o medo de que seus filhos convivam com crianças que não são típicas, né? O que você diria para essas famílias que acham que a criança atípica vai atrasar? Tem família até que diz que vai mexer com a inteligência do filho dela. Acredito que você já ouviu, né, enquanto psicóloga, algo parecido. O que você diria para essas famílias? Sim, e já ouvi também as questões até físicas, né? Por exemplo, um passeio, ter que levar. Ai, como é que vai ser? Se eu fosse mãe, não deixaria, sabe? Alguma coisa do tipo. Mas eu também vejo, Lu, até na sua fala eu estava lembrando que hoje em dia tem uma geração bem legal, assim, de crianças um pouco mais velhas, que já estão muito conscientes disso. Então, muitas vezes faz, meu pai é muito preconceituoso. Ou então o próprio pai diz, fulano disse, pai, deixa de preconceito, isso e aquilo. Então, não só com relação a deficiências, como a outras minorias, outras questões, que pais muitas vezes têm em cabeça e acabam falando alguma coisa, e as crianças mesmo, né, dá um puxão de orelha ali. Recrimina, né? Diz, é feio isso, né? Meu colega é meu amigo e tudo mais. Então, muitas vezes tem isso também. Da própria criança já está educando os pais, né? Que é bem importante. Mas sim, existem famílias que acreditam, né? Existem famílias que acreditam que isso pode ser um problema, né? Que isso pode ser um atraso para o filho, que pode... a professora não vai dar tanta atenção para a turma para dar atenção para essa criança. E, gente, isso não acontece. Olha, tem muito mais a somar do que a diminuir de alguma forma, né? Em tudo. Porque a gente aprende muito e a gente tem muito a ensinar também. É uma troca, né? Inclusão é isso. Inclusão é abrir as portas e para se deixar trocar, né, com famílias, com outras crianças e tudo mais. E é isso. Sandra, a gente agora começa a ir para os momentos finais, né, de uma noite tão bacana, tão de tanto aprendizado. A gente, em outro momento, Bruna, João, Sandra falou a frase do amor e respeito que me marcou, né, e quando a gente fala desse amor, é do amor real, né, Sandra? Sim. É da disponibilidade, né, em justamente aprender, é como Bruna bem falou, a gente aprende de fato e a gente nem fala de possibilidades nem de impossibilidades. A gente não fala que é impossível, né? Que é difícil, que é fácil demais. A gente fala que é possível, né? Com as adaptações necessárias, com o suporte necessário.
E eu também gostaria, Sandra, que você deixasse um recado para os seus colegas, né? Para os seus colegas formadores de opinião, para os seus colegas do audiovisual, de todas as formas de comunicação, para os colegas que estão nesse momento saindo da faculdade, chegando no mercado de trabalho, né? Como eles devem abordar a neurodiversidade, a diversidade humana, né? Como eles podem contribuir efetivamente para nos ajudar nesse processo. Eles podem contribuir com boa vontade, é algo muito simples. Em que sentido eu falo isso? Bom, você citou aquela matéria que a gente fez. Acho que no máximo tem 1 ano e meio daquela matéria. E os bastidores daquela matéria, Luciene, ninguém sabe. Mas eu lutei muito para aquela matéria ao ar. Ninguém acreditava naquela matéria. Não, falta isso, falta aquilo, ninguém quer falar, não sei, derruba a matéria. Não, gente, não derruba a matéria, vamos colocar a matéria. Tem a pessoa, tem essa aqui. Não, mas ela não vai... Vai! A questão da matéria que mostrava que as escolas em Campina Grande não estão suficientemente preparadas para incluir pessoas com deficiência. Isso é uma realidade. Elas incluem, mas elas ainda precisam incluir mais e saber incluir. Então, acho que boa vontade, respeito e amor, como você fala, né, são primordiais. E, por exemplo, meu filho chegou para mim, isso me marcou muito, ele fez... Samuel, quais são os teus amigos da escola? Ele, fulano, não sei o que, não sei o que. Tá, mas tem um que ele é muito agitado. Eu disse, quem é esse que é agitado? Ele fez, mãe, eu acho que ele tem algum problema. Eu disse, que problema? Eu acho que ele é autista. Eu disse, olha, vem cá. Esse é um amigo que você tem que conversar mais. Esse é um amigo que você tem que amar mais. Esse é um amigo que você tem que buscar desenvolver amizade com ele. Você já parou para pensar que ele deve estar se sentindo sozinho? Você já parou para pensar o quanto ele precisa ser incluído? Então, assim, isso é um trabalho que começa em casa também, sabe? Dos pais, né? Da sociedade, dessas pessoas que estão saindo das universidades e que serão, né, pessoas no futuro. Aliás, pessoas que saem da universidade já formadas, né, em comunicação e já vão ingressar no mercado de trabalho, são pessoas que precisam ter essa mente um pouco mais aberta, elas precisam ser mais conscientes e elas precisam também querer ter boa vontade de lutar por uma causa que não é delas. É de todos nós. Uhum. Perfeito, Sandra. Perfeito, né? João? Bom, eu tenho a amiga daqui para você, Sandra, sobre as nossas funções. Ai, que bonito. Bom, você é uma super jornalista e eu também sou super jornalista também. Ah, que maravilha. Mais você do que eu. Experiência bacana, né? Muito obrigada, mas você, olha, adorei saber dos teus talentos hoje, viu? Bruna, minha querida. Pode falar, Bruna. Toma momentos finais. Os momentos finais? Eu só dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você, João, ser entrevistada por você. Quando eu vi que você ia ser entrevistador, eu digo, não acredito. Ai, que alegria. Porque Lu me convidou, aí eu disse, ok, eu vou. Lá quando eu não vi, sou um apresentador, eu... que maravilha. Vou reencontrar João, né, depois de alguns anos. Bruna, a gente deseja, né, uma linda maternidade para você, né, nesse momento tão sublime, né, Sandra, tão sublime. E encontrar com vocês, né, nessa jornada há algum tempo e alimentando esses laços, juntamente com esse meu parceiro aqui, traz muita emoção para a gente, traz muita gratidão e emoção, né, João? No momento aqui que vocês estavam falando, as câmeras em vocês, Eu fiquei emocionado das palavras de Bruna, com deficiência como eu. Eu adoro, todo dia eu respeito o seminário, sou nunca Colociene, e eu conheci Bruna. Depois de 2019, eu conheci você agora, me Bruna agora. De 10 anos, nosso reencontro foi realizado. Muito bom te reencontrar. Bruna, mais uma vez, muito obrigada, né? Em nome, na verdade, de todas as famílias que você atende, de todas as crianças que passam por você, né, que são transformadas, porque um bom profissional, um bom atendimento, ele faz toda a diferença, né? Ele realmente é o espaço que a gente precisa para chegar no que a gente chama de inclusão. Então, parabéns
pelo teu trabalho, né? Pelo teu Obrigada. direcionamento, pela tua disponibilidade. Muita saúde para você, né? Para o Matias, né? Que Obrigada. está chegando aqui. E foi muito, muito, muito bacana estar com vocês. Sandra, a gente nem precisa dizer o tamanho da admiração, né? O tamanho do carinho, da gratidão. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Estivemos, né, com duas gigantes aqui no meio da gente. Bom, Luciene, eu quero agradeço as duas pela emoção, muito felicidades entre as duas, viu? Vocês são melhores, minhas amigas, guerreiras, de jornalista Ah, coisa linda, e gente. do Matias, que tá chegando. Matias, tá chegando. Muito obrigada. Obrigada, Luciene. Obrigada, João Guilherme. Parabéns por esse espaço, pelo Pode Incluir. Ele já é sucesso, eu já considero dessa maneira. Ele já vai alcançar aí bons resultados para essa causa, né? Que tanto se batalha. Parabéns, viu? Amém. Muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer enorme, além de uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Né, Isso, Paulo? Luciene. Se Bruna. Deus quiser, esse podcast aqui de hoje vai ser sucesso, vai bombar todo o Brasil inteiro. Vamos fazer ao vivo todo o programa de Eliana. Ela vai falar do podcast. Olha aí, João. Bruna, se tiver mais algo, fique à vontade. Muito obrigada mesmo pelo convite, Lu. É uma oportunidade maravilhosa. Quando você falou comigo, eu disse, não, eu vou ter que dar um jeitinho pra... Não sei nem o que é, mas eu vou ter que dar um jeitinho pra ir. E é um prazer estar aqui. Eu amei lhe conhecer. Ah, eu também. Amei suas contribuições, suas falas. Eu tava aqui babando. Da vendo mesma você forma, falar. Bruna. E é isso. Já penso numa live, tá? Inclusive, vocês podem deixar o arroba de vocês, né? Fiquem à vontade, Ah, viu? ótimo. É necessário, super necessário. @, Sandra Paula Morim. Segue lá pra gente, né, compartilhar aí muita coisa boa, também em prol, né, da causa pela qual a gente tá aqui hoje. E fala, Bruna. E o meu é @brunapsicoinfantil. E o seu, rapaz? O meu perfil é fácil, viu? É Solangreme, @Solangreme, texto de 10. 1810. Esse foi mais um, né? O nosso Pode Incluir, que ele tem o patrocínio do Governo Federal, Secretaria Estadual de Cultura e a Lei de Incentivo à Cultura. A cultura na lei de Parque Estado. Exatamente. A gente gostaria de agradecer a toda a produção, a toda a equipe, as meninas lindas, os meninos que estão conosco, os intérpretes de Libra, até engasguei aqui, ó, João, me ajuda, até os intérpretes de Libra, a equipe do audiovisual, enfim, toda a equipe para a gente fazer, né, o nosso Pode Incluir, tem uma galera muito bacana junto conosco. Você que nos acompanhou através do YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, todas as plataformas, né? Nos siga, Pode Incluir, para mais episódios emocionantes, cativantes e cheios de amor e respeito e boas perspectivas. Até mais e a gente retorna com o nosso Pode Incluir.